estamos com a doutora Andréia Henriques, psicóloga, e quero lhe agradecer desde já a disponibilidade para nos dar esta entrevista para o programa Idade de Ouro. Obrigada. Boa tarde. Eu é que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho. Espero contribuir com todas as pessoas que assistem o programa. Então vou começar por lhe perguntar o que é que a doutora acha que contribui para a solidão sentida pela maioria dos idosos? Bom, existem vários fatores que contribuem. Toda uma história de como ele vivenciou a vida dele, a estrutura familiar e a própria sociedade. Mas, como ele lidou e olhou para o envelhecimento, vai fazer com que ele encare esse período da vida, que é um período, de forma mais tranquila ou mais atordoada. E quando ele se sente com uma inutilidade na sociedade, ele pode ter uma tendência a ter esse isolamento, a buscar esse isolamento por não se inserir numa série de questões que a sociedade apresenta. Principalmente pós-pandemia, que o boom da tecnologia foi muito grande e o idoso não acompanha. Nós, independente de idade, temos ainda uma certa dificuldade de acompanhar todos os desenvolvimentos tecnológicos. O idoso tem um pouco mais. Então, assim, tem vários fatores. A estrutura familiar também pode contribuir muito. Os filhos, às vezes, vão para outros países, para outros estados, para outras cidades, buscarem as próprias vidas. E o idoso, às vezes, não pode acompanhar ou nem deve acompanhar. Então, isso também traz um pouco do isolamento. A inserção em atividades sociais, que muitas vezes não foi possível durante a vida, também faz com que ele fique um pouco sozinho. Então, é uma série de fatores, mas os fatores internos são muito grandes pela forma da sensação da inutilidade. Ok. E que problemas podem ter origem nesse sentimento de isolamento? Portanto, será a falta da família, de amigos? Os problemas que podem acontecer com esse isolamento, bom, primeiro são os problemas físicos que acabam desencadeando algumas necessidades. O isolamento ele tende a propiciar ansiedade, depressão, problema de diabetes, doenças autoimunes. Eu mesmo tive um pai que já partiu, quando ele se viu sozinho, sem os filhos e numa idade mais avançada, ele fez uma diabetes. E sem histórico algum na família. Então, pode ter várias coisas desencadeadas aí pela solidão, sim. E é frequente tentar preencher a solidão com as compras em excesso, por exemplo? Sim, é muito frequente isso acontecer. Por um lado, isso não é tão ruim, porque é uma tentativa de se inserir nessa sociedade consumista e capitalista. Então, é uma forma que o idoso tem, porque hoje ele não tem mais a necessidade, mas tem tempo disponível, que é o inverso da vida, quando jovem, adolescente e maduro. Então, ele tem tempo, na maioria das vezes, ele pode ter um poder aquisitivo que o permite fazer esse consumo. Então, estar nessa roda de consumismo preenche esse vazio da alma. Mas isso não é de tudo ruim, porque às vezes ele vai investir, né? Não como um consumismo, mas como um investimento em coisas que talvez ele não fez em outros momentos da vida. Por exemplo, adquirir alguma coisa, realizar algum desejo que ele não conseguiu, viajar para algum lugar, até um sonho infantil. A gente conhece casos clínicos que, às vezes, lá na idade mais idosa, a pessoa compra uma boneca, por exemplo, que ela quis ter aquela boneca tal a vida inteira e nunca pôde. Mas a gente
tem sempre que olhar, e cada caso é um caso, que nem sempre isso é ruim, mas o próprio sistema capitalista impulsiona um consumismo maior. E ele tende a ir buscar isso para preencher um vazio da alma. Então, como podem os idosos combater a solidão e o consumismo daí decorrente? Bom, o consumismo ele não precisa ser combatido, ele precisa ser equilibrado. É muito importante ter isso, porque é como se fosse uma coisa muito ruim, e não é, como eu acabei de dizer para você. Mas ele pode buscar atividades que o preencham, ele pode buscar atividades que liguem os 3 pilares da existência, que é o corpo, a mente e o espírito. Então, uma busca para uma atividade espiritual, às vezes, vai preencher muito, não só na velhice, né? Não idoso, mas em qualquer ser humano. Buscar atividades físicas, porque aí ele vai movimentar o corpo e trazer vários hormônios que vão desencadear prazer, que são os hormônios do prazer, a serotonina, a endorfina, a citocina, né? Então, isso tudo é importante. E se ele não se ver numa condição que ele consiga se sociabilizar, o processo psicoterápico também o auxilia muito, porque é um reaprender a lidar com as questões que essa idade traz. Da mesma forma que a adolescência traz uma imensa quantidade de novas informações, porque é um outro momento de vida. Então, como pode a sociedade em geral e as famílias em particular ajudar a enfrentar a sensação de isolamento da população idosa? Eu penso que a sociedade, como um todo, é primeiro partir do princípio do respeito ao ser humano, independente da idade. Esse é um primórdio existencial. Políticas públicas de inserção ao idoso é muito importante. Hoje nós estamos vendo, no movimento mundial, uma reestruturação, inclusive, das leis sobre quando se torna idoso, onde é considerado idoso. Eu estava verificando, a Itália está fazendo uma mudança aí de passar a idade idosa para 75 anos. Isso tem os impactos positivos e não positivos para algumas coisas. No Brasil, os 60 anos ainda é considerado, né? Está na lei, a partir dos 60 já é considerado um idoso, então traz alguns benefícios. Então, há também essas questões de legislação. Programas que tragam o idoso à vida todo, né? A atividade, porque o idoso não é mais aquele ser que antes virava avô e a avó ia só tricotar e cuidar de neto. Né? Hoje as pessoas viajam, as pessoas começam a estudar outra língua, começam a estudar mais a tecnologia, vão para as academias. Então, tem uma série de coisas aí que a própria sociedade pode olhar, mas aí a gente ainda precisa desenvolver muito isso. Eu percebo que isso ainda é um ponto a se desenvolver e muito. A família. A família é muito importante, a presença não somente física, mas também a presença emocional. Um pequeno telefonema e uma visita e dar autonomia ao idoso. Eu me permito comentar que eu tenho uma mãe de 86 anos que mora sozinha, é muito independente, lúcida e não quer sair da casa dela. O meu pai já partiu e ela optou por tal. E é muito importante que o respeito às decisões, às escolhas e aos gostos do idoso seja respeitado. Claro que dentro de uma possibilidade de que ele consiga assumir isso. Um idoso que já está com Alzheimer, por exemplo, você precisa ter outros cuidados ou outras decisões. Mas essa proximidade e o respeito acima de tudo.
Não negar a idade, porque todos nós estamos a caminho. E a idade idosa não é um peso, não é um castigo, e sim um grande privilégio, porque quem vive muito está vivendo. Só vive, só chega na idade idosa quem está vivendo, senão você parte antes. E poder olhar também, uma coisa importante é trabalharmos no dia a dia com um sentido de olhar para a morte, não como o fim, mas sim como uma transição. E aí vai para a crença de cada um, religiosidade de cada um, de alguma forma, mas é olhar para isso com uma outra ressignificação. Então, doutora, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e desejo uma boa tarde. Muito obrigada aí pela oportunidade, espero ter contribuído um pouco a todos, né, com você, o programa e a todos, e me faço disponível a quem precisar, idoso ou não. Eu estou no Brasil, moro no estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora, mas atendo online, e quem precisar de qualquer dúvida ou quiser alguma orientação, eu estou à disposição.